Vocês pediram, pediram e pediram, e até meu irmão pediu. Sim, hoje vamos fazer uma teoria especial, uma teoria de ano novo, sobre Five Nights at Freddy. Então se segurem, um feliz ano novo, quer dizer, se você estiver vendo esse vídeo em 2014, e um obrigado a todos vocês que são meus presentes e me deixam mais alegre a cada dia. Vocês gameristas são fodas. Antes de começar, siga nas redes sociais, clique no link para se inscrever, ok? Obrigado e vamos à teoria. O game é bem simples. Basicamente você controla um guarda noturno que usa várias câmeras de segurança para vigiar um restaurante chamado Freddy Fazbear Pizza, que é um Chuck Cheese americano com ursos. Enquanto isso, 4 animatrônicos andam pelas salas de noite, porque os donos do restaurante não querem eles desativados, só que a má notícia é que eles não podem chegar perto de você, ou... Aparentemente, em 1987, o antigo guarda noturno, antes de morrer, deixou fitas com gravações que agem como uma forma de tutorial para o jogador. E pronto, fique lá por 5 dias, colete seu pagamento e acabou. Mas existem coisas muito mais além do que aparentemente se apresentam no jogo. Coisas que não são apresentadas a todos os momentos. Você descobre que existe um quinto animatrônico chamado Golden Freddy, que pôsteres nas paredes mudam constantemente, que até jornais dentro do game nos contam a história negra por trás do restaurante e que mudam frequentemente. Juntando tudo isso, essa é a história que nos é apresentada. Freddy Fazbear Pizza, um antigo restaurante bem popular, passou por momentos difíceis quando 4 crianças desapareceram lá depois de serem atraídas por um homem desconhecido. Há um quarto dos fundos que estava vestido com uma fantasia que possivelmente trabalhava lá. E mesmo depois do suspeito ter sido pego, os corpos das crianças nunca foram encontrados. A pizzaria foi também ameaçada de ser fechada devido a reclamações sanitárias que envolvem cheiros fortes vindo dos animatrônicos, além de sangue e muco que vinha da boca dos olhos dos mesmos. A última notícia feita anos depois do acidente diz que a pizzaria seria finalmente fechada no final do ano. Em adição dos 4 robôs Chica, Bonnie, Freddy e Foxy, havia mais um chamado Golden Freddy. Ignorando todas as leis da física, ele é capaz de aparecer e desaparecer quando deseja, pode atravessar portas, é capaz de causar alucinações psicóticas, e quando ele te ataca, você não tem um típico game over, seu jogo trava, o que força você a resetar o game. E além de tudo isso, há várias mensagens estranhas que aparecem durante o game que frequentemente repetem-se. A palavra sou eu. E de acordo com os criadores, o lugar é sim assombrado, o que nos remete que os bonecos sim são fantasmas ou algo do gênero. Então, em resumo, temos isso: assassinato, crianças desaparecidas, cheiro forte e robôs assassinos. Mas essa história nos deixa com várias dúvidas. Quem é o personagem que a gente controla? O que ele tem a ver com tudo isso? E por que ele fica no mesmo lugar por 5 dias, mesmo sabendo do risco de morte? E o que podemos descobrir desse tal de Golden Freddy? E o mais importante, qual é a história completa desse game misterioso? São muitas perguntas para um jogo que, como eu disse, parece ter uma história bem simples. Mas por agora vamos tentar responder essas dúvidas. Como uma história real? Dezembro, 1993, na cidade de Aurora, em Colorado, nos Estados Unidos. Às 10 da noite, em um Chuck Cheese local. Depois de uma festa de aniversário de uma família local, a gerente Margaret Goldberg, Sylvia Crowell, Ben Grant, Colin O'Connell e Bob Stephens são forçados a ficar até mais tarde no restaurante. Mas enquanto Margaret fica nos fundos do restaurante, Bob na cozinha e os outros 3 trabalham na área principal onde se encontram as mesas, desconhecido por todos, se encontra uma sexta pessoa indesejada no local, que se encontrava escondida no banheiro e que esperava silenciosamente até que fosse o momento certo. Um garoto de 19 anos chamado Nathan Dunlap. Anteriormente, no mesmo ano, Nathan havia começado a trabalhar lá como cozinheiro antes de ser demitido em julho depois de um desacordo sobre suas horas de serviço. E agora, 5 meses depois, ele retorna. Às 10h05 ele sai do banheiro, saca uma arma de pequeno calibre e avança para matar todos no local. Primeiro Sylvia, depois Ben e depois Colleen. Dunlap depois se movimenta para a cozinha, onde ele pega de surpresa Bob. A bala que ele atira perfura uma mandíbula de Stephens, o que leva ele a cair no chão. Então Nathan vai para o escritório que fica nos fundos, e Margaret abre o cofre antes de Nathan disparar 2 tiros nela. Ele pega a sacola de dinheiro que continha $16.000 e foge. Depois de ter sido pego pelas câmeras de segurança, a polícia o encontrou e o prendeu. Eventualmente ele foi julgado e sentenciado à morte, mas sua história começou a ser comentada nos Estados Unidos mais recentemente, porque sua pena foi prorrogada por mais alguns anos. Essa história me levou a analisar que existe uma grande correlação com o que presenciamos no game e o que talvez tenha sido como base em inspirar o game a existir. Vamos aos fatos. Primeiro,
Eu não tenho nenhuma dúvida que o ambiente do game, no caso, a pizzaria, seja bem similar a um clássico Chuck E. Cheese dos anos 90. Desde os animatrônicos que cantam, até o próprio nome vimos uma grande similaridade. Próximo. O ano que Five Nights at Freddy's se passa, o tempo é certamente vago, mas existem dicas que podem nos fornecer uma data próxima no game. A primeira é que a franquia do Chuck E. Cheese estava em seu auge nos anos 80 e no início dos anos 90, mas começou a decair devido à popularidade dos videogames que estavam cada vez ficando os mais populares na época. Outra coisa que devemos analisar é o pagamento que recebemos. A cada noite nós trabalhamos por um turno de 6 horas e você fica 5 noites no local, o que equivale a 30 horas de serviço por $120, em total $4 por hora, o que é abaixo do mínimo estabelecido pelas leis nos Estados Unidos de $7,25 a hora, mas isso em 2014. Em 1990 o mínimo era de $3,80 a hora, em 1991 4,25 e em 1996 era de 5 a hora. Então o jogo tem que passar entre 1991 e 1996. Claro que estamos incluindo as taxas. A história de Nathan ocorreu em 1996, mas vamos para a parte mais importante da teoria, as vítimas. No jogo haviam 5 crianças vítimas do crime. Na vida real, haviam 5 vítimas. Mas nós podemos ser mais específicos. Diversas teorias online tendem a criar um paralelo entre o número de crianças desaparecidas e o número de animatrônicos, dizendo que o corpo das crianças foram colocados dentro dos bonecos. E isso aparenta ser verdade. Bonnie e Chico ambos murmuram e sussurram para nós, emitindo sons bem estranhos. E também sons que parecem de crianças rindo em slow motion. Além de notícias informando que os bonecos emitiam um forte odor e também vazam sangue e muco pelos seus olhos e bocas. Então, 5 vítimas, 5 bonecos. Mas nenhum dos jornais afirma que as crianças foram assassinadas, apenas que haviam desaparecidas. E outro problema sobre essa teoria é o Golden Freddy, porque ele é o único que tem aquele efeito e é diferente dos demais. É estranho, até você voltar à história real. Sim, haviam 5 pessoas baleadas aquela noite, o que equivale a 5 vítimas do jogo. Mas, de todos, um sobreviveu. Bob, que levou o tiro na mandíbula na cozinha e milagrosamente sobreviveu. Depois de ser arremessado contra o chão, por causa do projétil, Bob se fingiu de morto para evitar que o assassino retornasse para matá-lo. E isso bate exatamente com o conselho que recebemos no dia 3 pelo cara do telefone. Claro que eu não vou apontar isso como fato dependedor da nossa teoria, mas essas similaridades são muito grandes dentro do game com a vida real. E quem aparece como boneco sem vida e aparentemente finge estar morto no game, diferente dos demais, Golden Freddy. Por Bob ter sobrevivido ao ataque, ele pôde ir ao julgamento que levou a ser uma peça-chave no julgamento de Nathan, o que levou a corte a decidir sua sentença de morte. E o que vale ainda como um bônus é que todas as câmeras que podemos ver no game, somente uma é visível para a nossa visão, a câmera que fica na cozinha, o que leva muita gente a acreditar que o lugar é onde o Golden Freddy se esconde, o que estranhamente é o mesmo lugar em que Bob foi baleado. Coincidência? Acho que não. De fato, se você parar para analisar a forma como todos os bonecos se comportam, é bem similar a tudo que aconteceu em Aurora. Bonnie fica na sala de limpeza, que comumente está cheia de aparatos de limpeza, como vassoura e limpador de pó, e talvez uma das salas mais aleatórias durante o jogo, até você considerar que Ben estava usando um limpador de pó na hora do crime. Foxy fica nos fundos do prédio, atrás de uma cortina, mais agressiva que os outros, similar ao jeito e o local dos ocorridos com Margaret. Sylvia estava perto do banheiro limpando uma mesa no momento. Chica passa pelo banheiro e está comumente relacionado com comida. E Freddy, ainda não tem um paralelo tão forte com Colleen, mas ele aparece no banheiro feminino, o que é estranho, pois assumimos ele ser um animatrônico masculino. Talvez seja uma referência sobre Colleen ser uma garota ou algo relacionado ao assassinato que se escondeu no banheiro até o ataque. Certo, depois de analisar essas toneladas de informações e colocar tudo nos seus devidos lugares, o que isso tem a ver com a história? Bem, eu acho que o jogo é uma alegoria ao que acontece no Chuck E. Cheese naquela noite. Então chegamos à interpretação final. Você, jogador sobrevivente das 30 horas no game, é o assassino e antigo trabalhador do Freddy Fazbear Pizza. Como Nathan na vida real, você foi demitido pelas ações que não é mostrado no 5º dia do game. Talvez esse seu temperamento foi o que desencadeou os eventos de 1987. De qualquer forma, como Nathan, você ficou irritado e queria sua vingança. Então você atraiu crianças para o fundo da pizzaria e os matou, e os colocou dentro dos animatrônicos esperando que o lugar fosse fechado. E como Nathan, você foi pego pelas câmeras, foi preso e culpado pelos seus crimes, e agora forçado a viver no corredor da morte. A pizzaria que você trabalha são apenas pesadelos que o atormentam e frequentemente te mostram mensagens como "sou eu" a todo momento.
E é você. Você é o culpado pela morte de todas as crianças e você está condenado a passar por uma eternidade trabalhando no local dos seus crimes em todas as suas noites de sono. E é por isso que você sempre vai no mesmo lugar, da meia-noite até as 6 da manhã. Você está condenado para sempre. Mas galera, isso é só uma teoria feita por um gamerista. Se inscreva clicando no link, sigam nas redes sociais aí na descrição. Lembrando que temos votações de teorias que vocês podem escolher no Google Plus e no Facebook. E é isso, obrigado e falou!